Mas vamos lá, derivada superior. Galera, como funciona a derivada superior? Cara, a derivada superior, ela tem uma interpretação algébrica, mas ela também tem interpretações físicas. Como assim? Olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos botar aqui f de x é igual a, sei lá, vamos botar aqui 4x ao cubo, tá bom? Essa é minha f de x, tá bom? E aí o que acontece? Eu quero derivar a minha f. Como é que eu vou fazer? f' de x, eu quero fazer a derivada dessa minha função. Lembra que a gente acabou de aprender como que a gente faz derivadas de polinômio? Como é que vai ficar? Cai o 3 para frente, 3, repete o 4, vezes x, diminui 1 aqui, então vai ficar 3 menos 1, que vai ficar 3 vezes 4, 12, vezes x elevado a 2, beleza? 12 vezes x ao quadrado. Essa aqui é a minha derivada. Só que eu quero fazer uma pergunta. Vocês não concordam comigo que eu poderia derivar isso aqui também? Eu poderia continuar derivando. Por que eu vou parar por aqui? Dá para continuar, não é? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a próxima derivada. Ó, f duas linhas dx vai ser igual a 2, porque caiu 2 para frente, vezes 12, vezes x elevado a 2 menos 1, que vai ser 24x. Exatamente desse jeito. Beleza? Rodrigo, que maneiro. Eu posso continuar derivando ainda mais? Pode sim. Então vamos continuar. Ó. Terceira derivada. Vamos lá. Aqui é o x elevado a 1. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 vezes 24 vezes x elevado a 1 menos 1, que é igual a 24, porque x elevado a 0 vai ser igual a 1. Beleza? Então, isso aqui é a derivada superior. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, Rodrigo, você fez isso tudo aí, e para que eu vou ficar calculando tantas derivadas assim? Bom, no dia da sua prova, o seu professor pode te pedir para você calcular a segunda, a terceira derivada. Lembre-se sempre disso. A primeira é a minha função. Essa aqui é a primeira derivada, aqui é a segunda, terceira derivada, e assim sucessivamente. Ele pode pedir para você calcular a 10ª derivada. Não vai acontecer na sua prova, mas só estou te falando que ele poderia fazer isso, tá? Mas aí o que acontece? Existem algumas utilidades para você calcular as primeiras e as segundas derivadas, tá? Quais são as chances de cair na sua prova? A primeira derivada, com certeza vai cair, porque a gente está fazendo uma prova de derivadas, então pelo menos a primeira tem que cair. Então, a primeira, com certeza. A segunda vai cair, ela pode cair sim. A terceira, só em algum exercício muito específico. Por quê? Porque a partir da terceira derivada, ela já não tem mais nenhuma utilidade. Da terceira derivada em diante, ela não tem utilidade nenhuma. É só até a segunda. E quais são essas utilidades? Vamos lá. Vamos parar aqui, ó. Olha só. Quando você tem, vamos pensar aqui, ó, função. Quando você trabalha com a função, a primeira derivada, ela é responsável por determinar o crescimento e o decrescimento da sua função. Exatamente isso. Ela é responsável por isso, por determinar quando que a sua função cresce e quando que a sua função decresce. Eu vou deixar para falar disso melhor depois, quando a gente for fazer esboço de gráfico, tá bom? Porque lá a gente vai ser um pouquinho mais específico, mas pega essa ideia. A primeira derivada, ela é responsável por dizer se a sua função está crescendo ou se ela está diminuindo, tá bom? E a segunda derivada? A segunda derivada, ela tem uma outra função. Ela tem a responsabilidade de determinar a concavidade do seu gráfico. Isso mesmo. Ela tem essa responsabilidade. Determinar se a sua função ela vai ter uma concavidade assim, ok? Ou se ela vai ter uma concavidade desse jeito. Você nunca parou para perguntar por que o gráfico de x² é daquela maneira, assim, ó, desenhando desse jeito? Por que o gráfico de x² ele é assim, ó? Desse jeito? Então, isso é explicado pela primeira e pela segunda derivada. Isso que determina o gráfico da sua função x², tá? Então lembre-se disso. Primeira derivada vai determinar quando que a sua função está crescendo e quando que ela está decrescendo. E a segunda derivada vai determinar se a sua concavidade ela vai ser um sorrisinho assim, ou seja, positiva, ou se ela vai ser assim,
um sorrisinho para baixo, triste, negativa, tá bom? Isso é uma interpretação da sua função. Só que além disso, ela tem interpretações físicas e até mesmo do cotidiano, que isso tem muito a ver, por exemplo, com as taxas de variação, que teve gente perguntando lá na live que a gente estava fazendo no Instagram e tudo, perguntando se falaríamos. Então, isso tem muito a ver com taxas de variação e taxas relacionadas. Por exemplo, se eu dou para vocês uma função e que indica a posição de um objeto, bota aqui um S entre parênteses, tá bom? Ele indica a posição do objeto. Pô, Adrião, que tipo de função? Vamos lá. A gente estudava física há um bom tempão. Lembra daquelas equações de, acho que é, se não tô enganado, de Torricelli, aquela galera toda? Então, se no seu exercício ele te dá uma questão aonde ele te dá uma função que envolve a posição de um objeto, a primeira derivada dessa função posição, ela vai te dar a fórmula da velocidade da sua partícula. Ela vai te dar a velocidade da partícula, tá bom? E a segunda derivada? A segunda derivada, ela vai te dar a aceleração. Ela vai te dar a aceleração da sua partícula. Então, através da primeira e da segunda derivada, você tem como saber se o seu objeto ele está acelerando, se ele está freando, se ele está numa velocidade constante, se ele está se afastando do ponto de referência, se ele está chegando no ponto de referência. Tá bom? Então, isso aqui, lembra quando você tinha lá no seu ensino médio, que a gente falava assim, calcule a posição do objeto sabendo que a fórmula, por exemplo, a fórmula do sorvete, a fórmula do sorvetão que a gente tinha, lembra de tudo aquilo? Então, através daquelas fórmulas, você consegue determinar a velocidade do seu objeto. Através daquela fórmula, você consegue determinar a aceleração do seu objeto. Tá bom, galera? Show de bola?